Olá, amigo e amiga, tudo bem? Aqui é o seu amigo Alexandre Bernardes, apresentador do programa de rádio A Verdade para o Tempo do Fim, um oferecimento do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim, que é um projeto missionário sem fins lucrativos. E hoje nós estamos aqui em um momento todo especial para saber um pouquinho do testemunho de vida e de fé do nosso querido ouvinte Kleber Afonso. Tudo bem, Kleber? Seja bem-vindo. Que Deus abençoe você e a sua vida. Tudo bom, Alexandre? É um prazer aqui estar com você. Prazer todo meu. Vamos então saber um pouquinho do seu testemunho de vida, do seu testemunho de fé. Como foi que você conheceu a Jesus? Como você começou a abraçar a fé na palavra de Deus? Conta sobre isso para nós. Então, eu nasci num lar separado, era espírita e um lar católico. E eu sempre gostava muito de ver os filmes na Semana Santa, que falava muito sobre Deus. E com isso foi me despertando. Eu fui crescendo, passando a minha adolescência e crescendo. E um belo dia, ao passar em frente a uma igreja, eu adentrei a ela e lá aceitei a Cristo. E aí começou a minha caminhada com Jesus. Foi ali então que você começou a caminhar com Cristo, você então aceitou a Jesus, consequentemente você começou a estudar a Bíblia ali e depois você foi batizado. Então conta um pouco para nós como é que foi esse processo, como é que foi acontecendo. Interessante isso. Quando eu o aceitei, eu recebi na época aquele livro mais importante em amor, que era o Novo Testamento. É uma Bíblia, não é isso? Uma Bíblia, contendo o Novo Testamento e Salmos e Provérbios. E eu, como nunca tive um contato com uma Bíblia, eu li aquele livro e comecei a ler ele todos os dias. E aí eu adquiri realmente uma Bíblia e comecei a ler o Velho Testamento. E aí fui descobrindo as verdades ali escritas. E começou muitas interrogações, porque eu comecei a ler muita coisa e começava a perguntar. E essas perguntas às vezes não vinham as respostas objetivas. E aí eu começava a buscar essas respostas. E aí foi quando começou a minha caminhada, a descoberta das verdades que contém no livro sagrado. E, consequentemente, essas verdades, em algum momento da sua jornada cristã, da sua caminhada, iriam conduzir você a outras verdades que eu creio que no decorrer do seu testemunho você vai falar para nós. Exatamente. Foi. Então, vai contando esse processo para a gente, como é que foi acontecendo. E aí, eu comecei a pesquisar por mim mesmo, a ler mais a Bíblia, ter mais contato. Só que nessa pequena caminhada houve um intervalo, uma pausa aí, que houve um fato, um ocorrido nisso. Eu tinha mais ou menos 3 meses de evangelho, quando eu fui abatido fortemente por uma opressão maligna, da qual, naquela época, naquele momento, eu não tinha todo aquele conhecimento para aquele fato que veio sobre a minha vida. Só para vocês entenderem, eu fui internado no hospital como louco. O inimigo, tendo muita sede da minha vida, ele armou toda uma cilada, e jogou a minha família contra mim. E neste momento eu fiquei só. E fui conduzido a esse local onde eu fui internado. E ali, Alexandre, eu vi coisas terríveis. Ali o inimigo, eu vi ele frente a frente. Eu presenciei coisas espirituais. O reino das trevas é um reino real, ele é existente. Eu vi aquele reino espiritual se materializar na minha frente. O inimigo ele fez de tudo para tentar ceifar a minha vida dentro daquele lugar. Ali eu passei 30 dias naquele lugar. Foram 30 dias ali passados. Sofri coisas terríveis. Quando eu era transferido, eu me lembro que em uma semana era transferido para outros leitos. E todos os leitos que eu chegava, as pessoas queriam me matar. Tentaram me enforcar, tentaram me asfixiar. O inimigo se levantava ferozmente, tentando me confundir, falando coisas do meu passado. E ali eu sozinho, mas uma coisa eu sempre
eu lembrava ali, todo o meu momento que eu passei ali, eu sempre clamava a Deus, pedindo a Ele misericórdia. E o inimigo sempre colocando na minha cabeça que eu tinha que acabar com a minha vida, dar fim a ela. E por que a sua família entendeu que você estava de repente louco e acabou entendendo que você deveria cair num lugar como esse? Era um manicômio, no caso? Exatamente. É isso? Exatamente. Por que aconteceu isso? Qual foi o processo que levou a acontecer isso com você? Então, só vou retroceder um pouco para que se entenda isso. Eu conheci uma menina antes de eu conhecer o Evangelho e comecei a namorá-la. E essa menina, ela falou para mim, ela me perguntou qual é a sua religião. Eu falei, olha, eu não sou nem católico nem espírita. E ela falou assim para mim, mas então o que você é? Eu falei, eu só creio em Deus. E ela entendeu que eu não gostava nem do catolicismo, então ela falou, então você não gosta de mim porque eu sou católico. Não estou falando que eu não gosto das pessoas, estou falando que eu não gosto da doutrina católica e espírita, só isso. E ela falou, então você não vai gostar de mim? Eu falei, não, de você eu gosto. Eu perguntei, qual é a sua religião? Ela falou, católica. E começamos a namorar. Com 9 meses de namoro, eu nunca ia na casa dela dia de semanas. Eu estudava e trabalhava, não tinha tempo. Nós só nos víamos sábado e domingo. E um dia eu não tive aula e eu fui à casa dela, uma quinta-feira, e a chamei. Quando ela veio toda assim preocupada. Mas você veio aqui? Eu falei, eu não tive aula e eu vim te ver. Só que nesse dia, Alexandre, estava tendo... Era espírita e ela tinha me escondido isso. Estava tendo lá uma sessão espírita. E nesse dia, ela falou para mim a verdade. Ela falou, eu sou espírita. E o que aconteceu naquele exato momento, quando ela falou para mim, eu sou espírita? Tudo aquilo que eu sentia por ela foi como se acabasse ali naquele momento. E ela pediu que eu aguardasse um pouco, que ela ia lá e retornaria. E ela foi até lá foi se consultar lá com os espíritos malignos, e ela retornou e virou e falou assim para mim, aquele que você não gosta mandou um recado. Eu falei, que recado? Ela virou e falou para mim assim, ele mandou lhe dizer que você vai ser muito rico. E aquilo ali me deixou muito chateado, porque aquilo tudo que eu sentia por ela já tinha acabado. E ela foi de novo lá. Ela falou, e depois nós conversamos mais um pouco, ela entrou de novo e voltou. E ela relatou um fato interessante, o diabo é sujo. Eu tinha recebido uma promoção no meu trabalho e não tinha falado com ninguém. E ela relatou conforme tudo acontecia. E falou assim para mim, não é verdade? Eu falei, é verdade. Daquele dia que eu saí de lá, eu já saí com a intenção de terminar com essa menina, porque acabou. Tudo aquilo que eu sentia por ela tinha terminado. E 2 meses depois, o irmão dela me conta uma versão e ela cometeu um ato. Ele me falou que ele gostava muito de mim. Esse foi o ponto que eu consegui para terminar com ela. E terminei. E essa menina, ela tinha me jurado, ela jurou naquele dia lá que eu terminei com ela, que nunca mais eu ia ser feliz, que ela ia destruir a minha vida e que ia acabar. E foi aí que quando nós acabamos o relacionamento, e aí foi nesse intermeio que eu conheci a Cristo, eu aceitei. E aí veio... Certo. Foi ali que você então conheceu a Jesus. Foi exatamente, ali que eu conheci a Cristo. E aí você começou então a congregar em uma igreja, onde se estudava a Bíblia, onde tinha cultos, aquela coisa toda. Exatamente. E aí... Aí nessa fase, entra aquilo que você perguntou por que minha família... O diabo ele começou a me oprimir. Eu estava trabalhando, nessa época eu trabalhava, eu era arquivista. Eu estava trabalhando um dia de sábado e as gavetas começaram a abrir e fechar. Do nada, de repente. Nada. Parece algo inacreditável, parece até uma forma de falar, até parece coisa de filme, mas foi real. Eu vi as gavetas abrirem e fechar. E aquilo ali me deixou perturbado. O inimigo começou a me oprimir. Por eu ser novo na fé, não tinha total entendimento ainda daquilo que estava ocorrendo. E foi aí que, quando eu começava a relatar à minha família os fatos ocorridos, eles começaram a achar que eu estava ficando louco.
Porque foi sessões de coisas que o inimigo foi fazendo. E eu ali sem experiência, sem o total conhecimento ainda, e eu tenho certeza e acredito que isso tudo foi uma permissão de Deus, para que hoje isso tudo seja falado com toda essa compreensão, para que as pessoas entendam. E aí o que aconteceu? A minha família precipitadamente, não culpo nenhum deles, eles não têm culpa, porque o culpado disso só é uma pessoa só, é o nosso inimigo, o diabo. Eles achavam que estavam fazendo o correto. Exatamente. Aquilo que era correto na mente deles. E aí que eles acharam que deveriam fazer nessa época, porque foram vários eventos, várias coisas que aconteceram. E hoje eu entendo muito bem. Talvez eu até tomaria esta decisão se eu estivesse no lugar dele. E aí eles acharam que era melhor me internar no hospital público, no manicômio, no qual aconteceu tudo isso que eu falei. Eu não morri, Alexandre, porque Deus não permitiu. Ele permitiu que tudo isso viesse a acontecer, mas os livramentos que Ele me deu dentro daquele lugar, eu fiquei 30 dias sem comer nada e não fiquei fraco. Eu só bebia água no banheiro. Era só os remédios que eles me davam lá, eu botava na boca e cuspia. Depois eu cuspia os remédios. E quando uma vez eles me pegaram, viram eu cuspindo, me enfiaram o remédio de goela abaixo, eu fiquei muito... aquele remédio que são calmantes fortíssimos. Naquele dia eu tive que deitar e ficar o dia todo deitado. Tipo uma anestesia. Interessante, Alexandre, quando eu cheguei lá naquele hospital, no primeiro dia que eu dei entrada lá, a fúria do inimigo era tão grande sobre a minha vida que quando eles me colocaram no primeiro leito, tinham 5 pessoas. E quando eu entrei lá no leito, eu fui tomar um banho, eu comecei a sentir um cheiro forte de vela. Interessante aquilo, um cheiro forte, eu cheirava a minha roupa e aquele cheiro de vela, e eu fui tomar um banho. Falei, vou tomar um banho, que eu não tirei a roupa. E lá, Alexandre, era um hospital público, era um cano, não tinha chuveiro. Não existia chuveiro. Quando eu abri o registro... Era água fria. Era água fria. Quando eu abri o registro, a água desceu tão quente, Alexandre, que o lugar era tão grande que parecia uma sauna. Ficou tudo tipo uma neblina. E eu fiquei ali debaixo falando, Deus tem misericórdia de mim, aquela água descendo no meu corpo ficando vermelho. Mas ali eu tomei o banho e desliguei. Quando eu saí, o lugar onde nós estávamos parecia uma sauna, uma neblina. O diabo estava tão furioso que ele queria detonar minha vida por completo. Era para sair água fria e saiu bem quente. Muito quente. Quando eu falei para algumas pessoas isso, eles até acham que lá tinha aquecedor, mas não era. Era um cano, não tinha nem chuveiro. Era a fúria do inimigo. E ali tentaram me matar. E aí quando os outros que estavam lá começaram a bater, gritar, o enfermeiro ele entrou na sala. Eu estava sentado, nessa hora eu já estava sentado na minha cama. E quando o enfermeiro entrou, eles apontaram o dedo para mim. E aquele enfermeiro pegou as ataduras e me amarrou de um jeito. Ele amarrou minha mão assim, jogou a gaze por baixo da cama, puxou. A minha mão entrou, gritando, ele me amarrou inteiro. Amarrou meus pés e as minhas mãos e me deu aquela injeção chamada Sossega-Leão. E quando ele veio com aquela injeção para me aplicar, eu falei, Deus tem misericórdia de mim. Eu nem senti agulha nem nada. Ele aplicou aquela injeção e saiu. Praticamente como se não tivesse recebido aquele líquido. E eu comecei a forçar, e eu falava, Deus tem misericórdia de mim. Comecei a forçar, de repente soltou. A minha mão direita, a atadura que amarrava, ela soltou, do qual eu consegui me desamarrar. E parece que você já me contou em uma ocasião que os médicos, eles entendiam que você não tinha nada, tentavam convencer a sua família, mas a sua família insistia que você tinha problema sim e que deveria continuar lá. Exatamente. Isso pertinho de você sair de lá e aí continuar aquele processo de caminhada até você conhecer toda a verdade, não é isso? Conta pra gente sobre isso. Então, tudo que eu relatei agora desse primeiro hospital foram 30 dias ali. Dali eu saí de lá e foi interessante,
o mais interessante disso tudo. Um dia eu estava lá e eu estava andando no hospital e no primeiro lance de escada, um rapaz moreno gritou assim, Kleber! Aí eu olhei, ele fez assim com a mão e me chamou. Eu subi lá, eu virei para ele e falei assim, quando que eu vou sair daqui? Aí ele falou assim para mim, amanhã. E eu falei, amanhã? Ele falou, amanhã. E eu desci as escadas. Isso que eu desci o primeiro hall de escada, que eu olhei, eu não mais o vi. Interessante. Eu não mais o vi. Eram 5 lances de escada. Ele não desceu comigo. Eu não mais o vi. E assim como ele falou, no dia seguinte, minha família chegou lá. Outro detalhe, Alexandre. Eu dei entrada num hospital e fui transferido para outro hospital. Nessa transferência de hospital, a minha ficha sumiu. Por isso que a minha família não me encontrava. Ninguém mais sabia do meu paradeiro. Ninguém sabia. Um amigo meu, que também era evangélico na época, que pediu autorização à minha família, entrou em contato com um médico, um amigo dele, e relatou o fato. E esse médico ligou para o hospital, o primeiro hospital onde eu fui internado, falou, eu tenho um paciente que se chama fulano de tal, idade tal, e ele deu entrada aí e eu quero saber onde ele está, o que aconteceu. E eles puxavam lá no arquivo, não deu entrada em ninguém aqui, esse rapaz não entrou aqui, e ele usou da autoridade dele de médico, falou, não, vocês vão ter que dar uma busca, vão ter que achar, porque ele entrou aí. Depois de 4 dias, eles encontraram a minha ficha arquivada em lugar errado. Aí avisaram, ele foi transferido para o Hospital Humaitá. Ao mesmo tempo que Deus agia para poder ajudar você de qualquer maneira, porque com certeza ele tinha um plano, e daqui a pouco você vai continuar contando mais sobre esses detalhes do testemunho, tinha um plano na sua vida, o inimigo, sabendo disso, fazia de tudo também para atrapalhar. Exatamente, ele não queria que prosseguisse. Ele veio com toda, por isso que eu digo, ele veio com toda a sua fúria, e ele é real. Ao ponto de usar a sua própria família. Exatamente. Embora, como você disse no testemunho já, não fizeram isso por mal, porque eles entendiam que realmente você tinha algum problema. Exatamente. Então, como foi que você conseguiu se desvencilhar disso e continuar a sua caminhada, rumo à verdade? Depois que eu saí desse hospital, aí entra essa segunda fase que você acabou de perguntar. Aí a minha família me levou para tratar com um psicólogo. Fiquei tratando com ele 1 mês. Eles iam lá, eu tinha uma sessão todos os sábados. E eu conversava com esse psicólogo nesse período. E nesse período de 30 dias, na outra sessão seguinte, eu virei para ele e falei assim, doutor, o senhor crê no bem e no mal? Ele falou, creio. Eu falei, então eu vou contar a minha história. E contei tudo isso que eu contei aqui a ele. E ele virou e falou assim para mim, na próxima sessão você traga toda a sua família aqui, todos, sua tia, sua mãe, seu pai, todo mundo que veio aqui, você traga tudo. E detalhe, esse psicólogo era um amiguíssimo da minha tia, da qual arrumou. Porque depois que eu saí do hospital, essa minha tia, ela ainda não acreditava que eu estava bem. Ela queria um outro laudo e arrumou esse psicólogo que era muito amigo dela, para me tratar. E ele sentou a gente assim, né? Chegou o dia, nós sentamos todos lá no volta de uma mesa, e ele chegou para todos da minha família e falou assim, olha, eu conversei com o Kleber e tenho uma coisa a dizer para vocês. O que ele passou, talvez nenhum de vocês suportaria. Nessa época eles me impediam de eu ir à igreja. Eles achavam que foi a igreja que causou tudo isso. E aí ele falou assim, talvez nenhum de vocês suportaria o que ele suportou. Eu conversei com ele, me deu todos os detalhes. Uhum. E tem uma outra coisa, vou fazer um pedido a vocês. Deixe ele voltar à igreja. Deixe ele continuar indo à igreja. Porque loucos são vocês. Então, Alexandre, hoje, depois de 25 anos, eu estou contando esse fato pela primeira vez. Nesse testemunho.
Então, passaram-se aí mais ou menos todo esse tempo, não é? Todos esses anos, e aí você então começou a ter acesso a algumas outras verdades que você também entendia que eram bíblicas. E isso começou a trazer certos conflitos com a sua esposa, não é isso? Exatamente. Conta um pouco sobre isso para nós. Nessa época aí, Alexandre, ela estava grávida do meu primeiro filho, quando eu tive contato com essas verdades da qual foi sanando todas aquelas minhas dúvidas. E eu a levei lá para ela participar desse encontro em um que local acontecia. que ensinava essas verdades. Exatamente. E ali ela chegou a frequentar ela foi umas 3 vezes ou 4 ali comigo. Mas o que acontece, Alexandre? Eu até entendo isso. As pessoas que eram do nosso convívio ali, quando ela começou a se expressar e falar o que se falava lá, começou a ter um conflito. E o que aconteceu? E aí eu nesse lugar aí, eu comecei a frequentar sucessivamente. E aí houve esse conflito com ela, com a minha esposa. E ela Não aceitava. Ela não aceitava, e na época ela perguntou até que eu deveria escolher ou lá ou ela, né? Como eu não quis terminar, acabar o nosso relacionamento, porque eu acredito que casamento é um só. Eu acredito, conforme a Bíblia diz, até que a morte nos separe. Ela estava grávida de uma criança. 7 meses. Estava grávida do meu primeiro filho. E aí, Alexandre, eu voltei a acompanhá-la para não ter nenhum tipo de problema. Quais eram as verdades? Ou alguma dessas verdades, algumas que entravam em conflito com aquilo que a sua esposa acreditava? Cite algumas para nós. Não só ela, como também onde eu estava junto, né? Havia conflitos. Acerca de quais assuntos? O principal, os 10 mandamentos. Né? Os 10 mandamentos, que subentende que aquela passagem que Cristo diz: amarás a teu próximo como a ti, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso gera no meio de muitas pessoas que foi se reduzido os 10. Não foi reduzido. Podemos dizer na linguagem de hoje que ele foi minimizado. Quando Cristo falou, amarás a Deus sobre todas as coisas... Na verdade, é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? Exatamente. É que a maioria das pessoas tem costume de citar dessa maneira, amar a Deus sobre todas as coisas, mas na verdade a essência é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Você sempre entendeu que, na verdade, essa fala de Jesus foi, na verdade, um resumo dos 10 mandamentos. Exatamente. E não abolir os 10. Como Cristo era muito simples no seu falar, e havia um conflito muito grande com os judeus na época, ele citou isso. E está muito claro isso, que ele não aboliu nada. Ele não aboliu os 10 mandamentos. Ele apenas simplificou a coisa. Ele falou que você acabou de citar, a gente cumpre os 4 primeiros. Então a esposa não aceitava isso. Exatamente, porque batendo em cima da questão do sábado, né? E dentro desses contextos foi que foi tendo os nossos conflitos, né? A questão também da visão acerca da crença do que significa a morte, castigo eterno, como algo que realmente é eterno no sentido de durar eternamente. Essa coisa toda era um certo conflito que você tinha com a sua esposa também. A questão da imortalidade da alma, digamos assim. Não chegou a tanto assim, Alexandre, porque não teve um tempo maior para isso, né? Mas o maior conflito foi aquilo que eu acabei de citar, né? A respeito dos 10 mandamentos e daquela questão do sábado, né? Esse foi um dos maiores conflitos. Não chegamos nem nos outros, porque aí eu tive que voltar e caminhar com ela. Então aí o que aconteceu? Mas ciente que a Bíblia é a verdade. A verdade explícita é a Bíblia.
E aí, o que foi acontecendo daí por diante, então? Então, interessante, eu sou carioca, ela também é carioca, e nós viemos para São Paulo. Estamos aqui 22 anos em São Paulo. E com esse decorrer desse tempo que foi se passando, hoje eu frequento esse lugar da verdade. Quando eu falo a verdade, Alexandre, não é um lugar específico. Quando eu falo a verdade, é a Bíblia Sagrada. Você hoje frequenta um ambiente onde você se sente mais à vontade de viver todas essas verdades, aquelas que você já tinha conhecido no seu primeiro passo de fé, e essas que você conhece agora, digamos assim, nessa segunda etapa dos seus passos de fé, e que você então abraçou. Ali nesse local você se sente bem viver toda essa luz, é isso que você quer dizer? Exatamente, Alexandre. E interessante é que lá, nesse local, se tem a liberdade de se falar do Evangelho. Cada um colocar os seus pontos de vista e a Bíblia responder. É isso que chamou a sua atenção. Exatamente. Esse é o ponto-chave de tudo. O fundamento concreto é a palavra de Deus. Não abrimos nada paralelo a não ser a palavra de Deus. Amém. Ela responde. Então, neste lugar, neste ambiente onde hoje eu frequento, se tem essa liberdade de se expressar aquilo que se quer e que se acha, e que a Bíblia vai responder sanando aquela questão, aquela dúvida, através dos livros sagrados. Mas antes de nós chegarmos nessa etapa entendo que seria a etapa mais final da questão, a sua esposa então ela se opunha a essas mensagens, e aí então você veio para São Paulo com ela. Isso. E aí o que aconteceu? Você perdeu de vista essas verdades que você tinha pesquisado, que você estava começando a aceitar, porém ela rejeitava, não te apoiava, ou você continuou tendo contato com essas verdades? Se continuou, de que forma que você tinha esse contato com elas? Conta pra gente. Então, Alexandre, não perdi não. Interessante porque eu vou falar sobre o que aconteceu comigo, acho que o que acontece com todos. Quando você tem um contato real com a verdade, ela nunca mais apaga do seu coração. Você pode até se afastar do convívio da congregação, mas a verdade ela não sai do seu coração. Interessante. E nesse período aí que eu migrei para São Paulo com a minha esposa, eu estava consultando os sites, fazendo estudo, comparando esses estudos com outros estudos, e dali tirando as conclusões através da Bíblia. Através da internet, então, você encontrava ferramentas que te ensinavam virtualmente essas verdades que você tinha começado a abraçar. Exatamente. E frequentava um outro local com a sua esposa, que não entendia essas verdades como sendo luz e verdade, mas ia com ela para respeitar. Você estudava pela internet e aquelas verdades que você aceitou. Exatamente. E continuava indo com ela no local onde ela ia. Exatamente. Até porque, Alexandre, eu compreendi que o Espírito Santo ele trabalha de uma forma que não é como nós queremos, é como Deus quer. Então, tendo essa compreensão, eu tinha certeza no meu coração que a verdade ela estava guardada dentro dele e me protegia. Independente de onde eu estava, eu tinha essa convicção dentro de mim. Você continuava então estudando virtualmente essas mensagens, depois o seu filho então nasceu, e aí você foi fazer uma operação de redução do estômago, não é isso? Porque você era uma pessoa muito obesa. Exatamente. Há 3 anos atrás, eu estava já pesando ali 146 quilos, né? E 146? A minha pressão ela chegava a 22. Eu não sentia nada. Um dia, quando eu descobri essa pressão alta, eu passei mal, eu fiquei resfriado, porque nós pegamos aquela mudança de temperatura. E eu trabalhava de madrugada, a gente pegando o dia e o começo da madrugada. E 3 horas da manhã, esse meu amigo me levou no hospital.
porque eu comecei a tossir, fiquei resfriado. Aí lá, quando a enfermeira foi aferir a pressão, ela se assustou. Perguntou se eu estava bem e não informou quanto estava. Eu fui consultar com o médico me medicou, me colocou soro, remédio Badaline. Quando a pressão abaixou a 15, ele me chamou e conversou comigo. Rapaz, sua pressão estava a 22. Você pode infartar a qualquer momento. Você não estava sentindo nada? Eu falei, nada, doutor. Apenas um resfriado. Dor na nuca, dor de cabeça? Eu falei, não. Então você saia daqui e procure urgente um cardiologista. E eu fui procurar, eu fiz vários exames e tal, e não encontrou-se nada. E ele desconfiou que era o peso que fazia a pressão aumentar. E nessa época eu fiz um regime, perdi lá meus 24 quilos, a pressão ela realmente estabilizou. E depois eu acabei engordando muito mais do que eu estava, cheguei a 146 quilos. E aí resolvi fazer a bariátrica, a cirurgia Y. Você fez então a cirurgia, aí você então começou a emagrecer e parece que o médico disse algo interessante para você em relação a um tipo de alimento que você não poderia tirar jamais do seu cardápio, senão você teria problema. Conta esse detalhe para gente. Exatamente. Essa cirurgia ela requer uma variedade grande de exames. Se perde quase 3 meses fazendo os exames. E você tem que passar pelo psicólogo. São 3 sessões com o psicólogo do próprio grupo que faz a operação. O psicólogo tem que ser deles lá. E lá quando você tem a primeira sessão com o psicólogo, que eles pegam 6, 7 pessoas, pegam um grupo grande para ter essa sessão. E aí lá eles informam a seguinte coisa: alguém aqui é vegetariano? E lá no dia que eu estava na sessão, ninguém era vegetariano. E aí uma pessoa perguntou: por que, doutor, o senhor pergunta isso? Ele falou: porque nós não operamos vegetarianos. Não operamos. Se tiver alguém aqui, nós não operamos. Aí perguntaram o porquê. Aí eles explicaram que essa cirurgia ela depende da carne vermelha. Aí eles até explicaram assim: em 14 refeições semanais, 11 tem que conter 150 gramas de carne bovina, seja lá ela como for. E daí nessa época eu não era vegetariano. Certo. Fiz a cirurgia. Houve êxito, bom resultado, comecei a emagrecer. E depois entra as palestras de saúde. Mas antes de chegar nas palestras de saúde, e agora vai entrar um pouco aí da parte do Ministério da Verdade para o Tempo do Fim, nessa colaboração que deu para você, digamos assim, dar o checkmate em abraçar essa verdade presente, não é? Você, mesmo comendo aquelas porcentagens de carne, você sentia um certo desconforto. Sim, eu me sentia muito mal. O médico dizia que tinha que comer, isso. Você comia, mas se sentia mal. Sentia pesado, eu tinha que ficar às vezes 1 hora deitado. Sentia dores. Deitado, para dor passar. Era terrível. Aí um dia você estava, parece que trabalhando, se eu estiver enganado você me corrija, estava ali mudando de estação, de repente caiu na 105.7 FM, na rádio musical, ou no programa Verdade para o Tempo do Fim. É mais ou menos assim? Foi bem antes da cirurgia, né? Na verdade, eu vou relatar. Nessa época, Alexandre, que eu eu me deparei com o programa, eu já tinha eu já estava perdendo o sentido de fé. Interessante, aquilo estava se apagando da minha vida. Porque devido aos conflitos que havia, do entendimento da verdade, que você ia conversar com certos grupos e era contestado aquilo que não era para ser contestado. E aquilo foi me apagando. Eu já comecei falei, não sei o que está acontecendo. Parece que você foi desanimando. Fui desanimando, porque parecia que o convívio onde eu estava não tinha se perdido o foco central da palavra de Deus. E aí foi quando, um belo dia, eu sintonizando o dial, eu encontrei o programa. Você disse certa vez para mim que você já ouvia também a rádio musical e ouvia alguns outros programas da rádio musical, não é isso? Sim, foi exatamente.
por ouvir muito a rádio e vários programas, foi que eu fui desanimando mais ainda. Porque os programas ensinavam coisas que você achava que não estava de acordo com a Bíblia. Exatamente, eu fui desanimando. Ao invés de aumentar a sua fé, colaborava para desanimar. Desanimar mais. Aí você, de repente, um domingo lá, 1h da tarde, caiu lá no nosso programa, e aí? E aí, quando eu comecei a escutar o programa, aquilo foi falando ao meu coração. Aquilo que era falado na rádio vinha ao encontro daquilo que eu estava procurando, né? Vamos dizer assim. Aí eu comecei a ser um ouvinte assíduo do A Verdade para o Tempo do Fim. Tanto que quando eu estava trabalhando na rua, eu já sintonizava ali e escutava. Todo domingo era de lei, 1h da tarde você sintonizava. Exatamente. Apesar de não lhe conhecer na época, você tinha 2 horas de programação nessa época. Isso. Quando eu conheci, eram 2 horas de programação. E eu me sentia muito bem. E aquela chama que estava se apagando, ela reacendeu. Foi aí que um dia você então ouviu uma propaganda no programa Verdade para o Tempo do Fim, de uma palestra que seria ministrada lá no espaço, não é? A Verdade para o Tempo do Fim, sobre saúde, com o terapeuta e pastor Enéas Simon Jr. Exatamente. Eu já estava operado. Já estava operado. Aí você foi lá na palestra. E lá você aprendeu que era interessante banir a carne do cardápio. Isso. Só que aí como é que você então contextualizou com aquilo que o médico tinha dito, que tinha que comer a carne? Exatamente. Aí onde entra tudo, né? Um dia eu estava trabalhando com um amigo e me sentindo muito mal. Eu estava na rua assim, me sentindo muito mal, parecia que um anzol puxava. Eu não queria que o meu amigo percebesse que eu estava mal. E ele me convida, vou te levar num restaurante, você vai gostar e tal, aquela coisa toda. Ele é lutador, ele é muito forte, né? Ele come bastante. Ele é um self-service. Interessante, e eu aceitei. Eu não estava nem com vontade de comer, porque eu estava mal e não queria demonstrar a ele. Eu fui, aceitei o convite. Interessante, quando eu cheguei nesse restaurante, Alexandre, eu vi assim, ele tinha dois lados self-service. Um lado era só legumes, frutas, hortaliças, né? Só alimentos saudáveis. Do outro lado tinha os outros tipos de alimentos, que era o cotidiano, que eu também comia. E quando eu entrei nesse restaurante, foi interessante que uma voz muito doce falou ao meu ouvido, que eu pegasse a comida do lado de cá. E assim eu fiz. Fui lá, peguei, esse meu amigo até se espantou. Você não vai comer carne, a comida mais natural. Você não vai comer carne? Eu falei, não. Eu comecei e comi ali e tal. Depois eu levantei até e peguei frutas. Comi até bem. E não senti aquele peso que quando eu comia a comida normal fazia no meu estômago. Aquele peso na minha barriga. E a dor não cessou. E de imediato deu-se uma atenuada, eu fui para o carro. E naquele dia, uma hora depois, cessou-se toda a dor. E foi aí, Alexandre, que eu entendendo que aquilo ali foi um aviso de Deus para a minha vida, juntando com o que o pastor Enéas nas palestras ministrava lá, eu dobrei o meu joelho e falei com Deus. E daquele dia em diante eu iria começar a mudar meu cardápio alimentar. E aí fui gradativamente tirando a carne do meu cardápio alimentar. Já vai fazer 1 ano que eu não tenho mais contato com carne vermelha, Alexandre. E aí, e a questão do que o médico disse de você se sentir desconfortável? Foi realmente como ele falou ou foi ao contrário, quando você aboliu a carne, que realmente você não sentiu desconforto nenhum mais? Então, o que os médicos eles falam, Alexandre, é o seguinte: se nós largarmos de lado a carne vermelha, nós vamos entrar numa fraqueza profunda, numa anemia profunda, que vai se chegar ao ponto de não conseguir nem se levantar. Isso em relação à operação que você fez? Em relação à operação, se deixar de comer a carne. Isso é o que eles dizem, né? Eles falam isso.
estudaram para isso. Então, não estou aqui contestando o que eles dizem. Você está contando apenas a sua experiência de vida. Exatamente. No meu caso, como eu creio em Deus, tenho a fé em Jesus Cristo, e eu falei com Ele, eu creio, Alexandre, que houve um milagre na minha vida. Amém. Deus fez um milagre através da minha atitude. Eu fiz a minha parte em trocar e mudar o meu cardápio alimentar, e Deus fez a parte dele. E aí então você mudou toda a sua alimentação, começou a se sentir melhor, mais disposto, aquelas dores passaram. E aí o passo final, aí entrando na reta final do seu testemunho, foi qual? Hoje eu faço caminhadas longas, eu sei que eu caminhar 3 horas, às vezes. Caminho 3 horas. E interessante, eu não me sinto cansado. Faço reflexões. Eu durmo, Alexandre, tem dias que eu durmo de 5, 6 horas. Levanto muito bem disposto. Não sinto nenhum tipo de fraqueza. A minha vida, assim, a minha vida mudou por completo. A minha pele, ela melhorou. Então você começou a fazer caminhada bastante, como você vinha dizendo, e se sente disposto, dorme bem, acorda tranquilo, animado e disposto? Interessante. A pele mudou, você? Sim, mudou bastante. Interessante, Alexandre. Voltou tudo para o lugar. Eu tenho 48 anos. Não sou mais novo, não sou mais jovem. E era para me ficar com excesso de pele, pelo peso que eu tinha. Mas Deus foi tão bom e misericordioso para comigo que não precisei fazer nenhum tipo de cirurgia reparadora. E outra coisa, eu tinha umas manchas na perna. Uma vez eu fui no dermatologista e ele falou que essas manchas não saem da idade, e elas sumiram. Sumiram todas. Então, Alexandre, quando eu falo isso, eu falo para que o nome de Cristo seja exaltado. Amém. Para que as pessoas coloquem a sua fé em Cristo, não no homem, não em mim, não no que eu estou dizendo. Tudo que está sendo falado aqui foi uma permissão de Deus e um propósito dele, para que sirva de exemplo, não da minha vida, mas do que Cristo fez na minha vida. Não tome a minha vida como exemplo, mas tome o que Deus fez e o que Ele pode fazer na vida de cada um, quando cada um se colocar diante dele em obediência à sua palavra, Alexandre. Deus, Ele é tremendo, Alexandre. Deus, Ele tem um amor para com a sua criação tremendo, Alexandre. Ele é um Deus de todos, e entendam também isso. Ele não é um Deus único, Ele é um Deus de todos. Ele ouve a todos. Mas Ele requer uma coisa de cada um de nós. É a obediência à sua palavra. Amém. E de certa forma, então, a mensagem da saúde que você começou a aprender e a estudar lá no Espaço A Verdade para o Tempo do Fim, deu então aquele arremate final para você então, de uma vez, se posicionar ao lado daquelas verdades que você já vinha conhecendo lá atrás, e agora então você começou a abraçar elas para valer, e hoje você tem frequentado um local onde você tem ali, digamos assim, liberdade e se sente à vontade para viver essas verdades, não é isso? Exatamente. E voltando à saúde, a nossa... interessante, Alexandre, que essas palestras que são dadas lá, que são ministradas, elas são fundamentadas na palavra de Deus. Por isso que tem o efeito que tem. Porque o que é falado lá é nada mais, nada menos aquilo que Deus escreveu desde o princípio, o que o homem deve e não deve fazer. E essas mensagens da saúde, de certa forma, ajudaram a abrir mais a sua mente para entender então as Escrituras no que se refere às doutrinas fundamentais das Escrituras Sagradas. O pastor Enés, por ser um homem da saúde, ele o que ele faz? Ele explica lá, muito bem explicado, todo o contexto do que cada alimento faz dentro do nosso organismo, que vitamina ele tem. Ele mostra a eficácia daquele alimento quando nós o ingerimos da forma correta.
qual o benefício que ele vai trazer para o nosso organismo, qual a proteção que ele vai nos dar. Fundamentado do que Deus já tinha falado, apenas ele explica a parte científica da coisa. Interessante. Amém. Então, Alexandre, tudo isso me ajudou. Me ajudou o quê? A entender melhor aquilo que Deus já tinha escrito. E hoje, para a gente terminar, parece que até a sua esposa, aos poucos, está começando a frequentar também o local que hoje você frequenta, onde você passou a ter essa, digamos assim, essa liberdade de sentir a vontade de viver essas verdades, toda essa verdade que você tem descoberto, ela tem aos poucos frequentado com você também, e parece que ela está aos poucos se posicionando também, não é verdade? Exatamente. Eu queria aproveitar aqui para dizer a ela que eu a amo muito. Preparar aquela câmera, diga isso a ela. Que eu a amo muito e que tudo que ocorreu foi um propósito de Deus. Um propósito. Deus sabe de todas as coisas. Qual é o nome da sua esposa? É Keila. 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 Deus sabe. Um abraço, de todas Keila. as Deus te abençoe. E tudo, Alexandre, como foi falado aqui, existe um tempo, né? Existe um tempo. Hoje ela vai comigo à igreja lá, ela frequenta o mesmo lugar, ela participa lá, ela gosta, ela até fala comigo que gosta. Então, Alexandre, eu creio que isso é um trabalhar do Espírito Santo de Deus na vida não só dela, mas de qualquer pessoa que abrir o coração e der liberdade ao Espírito Santo trabalhar em relação àquilo que se foi falado. Aqui nós estamos falando de verdade, não estamos falando de igrejas nenhuma. Nós aqui estamos expressando e dizendo, se qualquer pessoa, seja ela onde esteja, o lugar que ela esteja, se ela abrir o coração, convidar a Cristo e ao Espírito Santo a tomar conta de sua vida, não só o que eu entendo, o que você entende, como todos entendem, e deixar e dar espaço para o Espírito Santo trabalhar, nós vamos nos encontrar brevemente, amém, no céu. Glória a Deus. Porque o que vai nos levar ao céu é nada mais, nada menos que a obediência à palavra de Deus. Não é placa amém. De igreja, não é pastor, não é nada. É a obediência sincera da palavra de Deus. E a justiça pela fé é a justiça imputada e comunicada, não é? A justiça imputada, que nos salva da condenação do pecado, é o nosso título para o céu. Exatamente. É aquilo que Jesus fez por nós. E a justiça comunicada é a nossa adaptação ao céu, que é aquilo que Jesus faz em nós. Não é isso? Exatamente. Você falou bem aí, e outra coisa que eu queria acrescentar, que ficou bem, Jesus, quando foi assunto ao céu, ele falou que não nos deixaria órfãos, que viria o Consolador, o Espírito Santo. Exatamente, tem até um texto que eu vou querer ler daqui a pouco aqui sobre isso. E quando ele viesse, ele ia convencer as pessoas do erro, do pecado e do juízo. Tem outro texto, posso ler aqui? Pode. Evangelho de João, queridos, capítulo 16, versículo 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E ele guiou você a toda a verdade, amém? Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Que Deus abençoe a tua vida, querido telespectador, que assistiu o testemunho do nosso querido Kleber Afonso. Se você estiver passando por alguma situação parecida ou similar em alguns aspectos do que ele contou aqui, que você possa se posicionar também ao lado da verdade, que você não tenha medo de dar passos em direção a essas verdades, como ele não teve medo, deu esses passos, e hoje a sua própria esposa, que a princípio se opunha, está passo a passo começando a apoiá-lo também. Não importa qual igreja você frequenta, qual denominação você frequenta, onde quer que você esteja, que você aplique em sua vida essas verdades, e se for necessário, que você procure um local onde você se sinta bem em viver essas verdades, assim como o Kleber fez e hoje está feliz da vida. Kleber, 1 minuto,
quais são as considerações finais, olhando para aquela câmera, para os telespectadores que estão te assistindo, o que você tem a dizer para a gente terminar? Cristo é o personagem central da palavra de Deus. A primeira coisa que eu quero deixar aqui é crer somente nele, em mais nada, em Cristo. Porque Ele é a verdade e a vida. E tudo que nós falamos aqui, tudo que foi comentado, foi falado aqui, é para que sirva para cada um de nós como exemplos para que nós não venhamos deixar que o inimigo trabalhe em nossas vidas. E com isso, nós nos revestirmos do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. E eu agradeço a todos por ter nos ouvido, todos que vão nos ouvir, e que fique claro que não sou eu não sou merecedor de nada. Tudo que eu sou é para Ele e por Ele. O que eu faço vem dEle. E se alguma coisa que na minha vida alguém um dia vê de errado, pode ter certeza que sou eu e não é Ele. Porque dele não procede o mal, só o bem. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, Kleber. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo continue confirmando essa fé em seu coração e dando poder para que você continue firme nessa mensagem, que a sua esposa continue também te ajudando, compartilhando com você passo a passo e que um dia nós possamos estar todos juntos nas mansões celestiais. Que Deus te abençoe. Amém, Alexandre. Esse é o meu maior desejo, que um dia tudo isso aqui que nós estamos passando vai ter fim. E nunca mais vamos sentir dor e nem nunca mais vamos chorar. Amém. Que Deus abençoe. E para terminar então, falando com você agora uma última palavra, você telespectador, continue orando por nós, continue orando pelo Ministério A Verdade para o Tempo do Fim, por esse projeto missionário, pelos obreiros desse projeto, pelo programa de rádio. Você vai ter aí na tela o horário, o dia, a faixa de FM, onde você poderá então acompanhar o programa. O nosso site também através da rádio web e todos os demais detalhes em relação a redes sociais e tudo mais para que você nos acompanhe. E continue nos ajudando a manter esse projeto, seja através de divulgação, direto ou indiretamente, seja através de orações intercessórias, seja através de donativos, para que possamos continuar avançando e para que mais testemunhos, como do nosso querido Kleber Afonso, um ouvinte do programa e que hoje está aqui abraçando essa verdade, que foi, de certa forma, ensinada também pelo programa Verdade para o Tempo do Fim, possa, de certa forma, fazer com que essa realidade que aconteceu na vida dele seja também uma realidade na vida daqueles que estão procurando essa verdade, que querem abraçá-la pela fé em Cristo Jesus. Um grande abraço do seu amigo Alexandre Bernardes e de toda a equipe do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim. Que Deus te abençoe e não se esqueçam, Maranata, o Senhor logo vem. Até a próxima.